Entre prédios, pressa e concreto, o Rio de Janeiro revela a força do seu presente. No coração econômico da cidade, tudo parece seguir em frente. Tudo muda, tudo corre, tudo sobe, tudo se transforma. Mas em meio à selva de pedra, ainda existe um pedaço do rio que se recusa a desaparecer. Um caminho onde o tempo não foi vencido. Um caminho onde a história ainda segue viva. E é do alto que essa descoberta começa. Porque, quando a cidade moderna parece dominar tudo, um velho símbolo do rio volta a aparecer. Silencioso, resistente, inconfundível. O bondinho de Santa Teresa. No meio do centro, cercado por avenidas, edifícios e movimento, ele surge quase como um desafio ao tempo. Não é apenas um meio de transporte, é memória em movimento. É um elo entre dois mundos. De um lado, o rio da pressa. Do outro, o rio das ladeiras, dos trilhos e das histórias guardadas nas curvas do caminho. E antes que Santa Teresa se revele por completo, existe uma passagem, um portal, um instante em que o presente encontra o passado sobre a mesma linha. Os Arcos da Lapa não são apenas um cartão postal. Aqui, eles viram ponte entre dois tempos. É nesse ponto que o filme muda. O concreto ainda está ali. A cidade ainda pulsa lá embaixo. Mas alguma coisa começa a desacelerar. O barulho do centro vai ficando para trás. E pouco a pouco, o rio moderno abre espaço para um rio mais antigo, mais humano. Depois dos arcos, a paisagem muda. As linhas ficam mais suaves. As ruas ganham curvas. As fachadas ganham memória. A vegetação começa a abraçar a cidade. E Santa Teresa aparece do jeito que ela sempre soube aparecer. Sem pressa, sem pedir licença. Como um bairro que nunca precisou correr para continuar existindo. Do alto, cada curva conta uma história. Cada trilho parece carregar o peso leve de outro tempo. E cada subida nos afasta um pouco mais do rio apressado lá embaixo. No Curvelo, Santa Teresa começa a abrir a sua alma. Aqui, o olhar já não encontra só a cidade. Encontra perspectiva, encontra respiro, encontra um rio que deixa de ser apenas cenário urbano e passa a parecer memória viva. É como se, a partir desse ponto, a travessia deixasse de ser apenas geográfica. Não é mais só uma subida, é uma mudança de atmosfera. É um mergulho numa parte do rio, onde o passado ainda conversa com o presente. E então, a memória ganha forma, ganha estrutura, ganha vista. No Parque das Ruínas, a história não aparece como lembrança distante. Ela aparece de pé, recortada contra o céu, olhando a cidade do alto. Aqui, o contraste fica ainda mais forte. Lá embaixo, o rio moderno segue acelerado. Aqui em cima, a paisagem parece respirar diferente. As ruínas não falam de fim, falam de permanência. Falam de tudo aquilo que o tempo levou, mas não apagou. E, diante dessa vista, fica impossível não perceber que Santa Teresa é muito mais do que um bairro. Ela é uma varanda histórica aberta sobre o Rio de Janeiro. Mais adiante, o Largo dos Guimarães mostra que Santa Teresa não vive só de lembrança. Ela vive de presença, de rua, de esquina, de fachada, de rotina, de alma. Aqui o passado não está trancado em um quadro. Ele circula, ele respira, ele divide espaço com o agora. É por isso que esse caminho é tão especial. Porque ele não nos leva apenas a pontos bonitos. Ele nos leva a um rio que ainda consegue ser antigo, sem deixar de estar vivo. Seguindo pela Almirante Alexandrino, a história continua subindo. E, em meio ao relevo, das curvas e à elegância discreta de Santa Teresa, surge mais uma presença marcante. O Castelo Valentim. Quase escondido, quase silencioso, mas impossível de ignorar. Ele aparece como mais uma prova de que esse bairro guarda camadas. Camadas de arquitetura, de memória, de charme, de mistério. Aqui, Santa Teresa deixa claro que não é apenas um lugar bonito de se ver. É um lugar que precisa ser sentido. Cada trecho da rua parece guardar um detalhe. Cada subida revela uma nova perspectiva. Cada olhar do alto reforça a mesma sensação. A de que existe um rio que continua resistindo sem fazer barulho.
E quando o caminho segue além, já não é mais o bondinho que conduz a travessia. Agora é o próprio bairro. São as ladeiras, as curvas, as fachadas, os mirantes, a paisagem que se abre pouco a pouco, do centro até aqui. O que essa viagem revela não é só um trajeto. É um contraste. É uma herança. É uma cidade dentro da cidade. Um rio moderno, acelerado e imponente. E um outro rio, mais antigo, mais sensível, mais eterno. No alto de Santa Teresa, a pressa perde força. A cidade parece respirar de outro jeito. E é nesse instante que tudo faz sentido. Porque Santa Teresa não aparece como fuga do presente. Ela aparece como lembrança daquilo que o rio jamais deveria perder. Sua memória, sua identidade, sua alma.